Nossa aula, nós vamos falar sobre polígonos e os ângulos nos polígonos, tá? Na verdade, especificamente sobre ângulos nos polígonos. Algum conceito a respeito disso? A prof já trabalhou com vocês o ano passado, um pouquinho sobre ângulos, principalmente quando se fala de triângulos. Então, nós vamos rever alguns conceitos e vamos acrescentar um conteúdo a mais, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o slide pra gente. Isso. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo, gente. Nós já sabemos, como a prof já falou, nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso. E quando nós trabalhamos com triângulos, a prof fez questão de lembrar para vocês, de falar para vocês, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Hoje eu trouxe aqui uma deduçãozinha sobre isso, tá? A respeito desse tema em específico. Então, observem aqui. Nós temos duas paralelas, duas retas paralelas, né? E nós temos aqui, ó, duas transversais. O cruzamento dessas duas transversais com as duas paralelas, a gente teve a formação de um triângulo. Lembrando que nós estudamos ainda em sala de aula sobre os ângulos alternos, sobre os ângulos colaterais, né? Os internos, externos, sobre os correspondentes. Nós vamos usar esses conceitos aqui para vocês verificarem que realmente a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, quando a gente traça, ó, pegando só essa linha aqui da minha esquerda, essa reta, nós temos aqui, ó, uma transversal cortando duas paralelas, certo? Se vocês olharem, nós temos a formação aqui de um par de ângulos que se chamam alternos, internos, em relação às paralelas e à transversal, que é o B, né? Então, aqui é um B, esse B tem o mesmo valor desse. Nesse outro lado, nessa transversal que tem aqui do lado esquerdo da prof, também a gente tem a formação de ângulos, um par de ângulos alternos, internos, em relação ao C, que é aqui, ó, é C, C. Então, esses dois têm o mesmo valor por essa regra que a gente está usando ali, por essa característica. Mas o que tem a ver isso com o triângulo, prof? Observando aqui na reta paralela, se a gente considerar esses três ângulos formados aqui, ó, no corte da paralela com as duas transversais, vocês vão ver que a gente tem a formação aqui de um ângulo de quantos graus, gente? Um ângulo de 180 graus, né? Então, esses três ângulos juntos somam 180. Então, se B mais A mais C é 180, o A é um ângulo comum do triângulo. O B é comum no triângulo porque ele é alterno interno em relação a um dos ângulos do triângulo. Então, B aqui. E esse também é o quê? Ele é comum a um ângulo do triângulo, que é o Czinho aqui. Logo, a gente conclui, se B mais A mais C é 180, logo A mais B mais C interno ao triângulo também é 180. Então, esta propriedade é uma das formas de demonstrar que realmente a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? Por que eu preciso saber disso? Porque quando a gente vai calcular a soma dos ângulos internos de outros polígonos, a gente parte exatamente da soma dos ângulos internos de um triângulo. De que maneira? Se a gente pegar um polígono convexo, lembrando o que é um polígono convexo? É aquele polígono em que eu consigo unir todos os pontos por uma semirreta, todos os pontos dentro desse polígono por uma semirreta, sem que essa semirreta saia do corpo do polígono. Então, por isso que nós estamos traçando aqui polígonos convexos. Então, se a gente escolher um polígono qualquer, a prof colocou aqui um hexágono, certo? Escolher um único vértice desse polígono e traçar todas as diagonais possíveis desse vértice, nós vamos dividir esse polígono em triângulos. E como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então cada triângulo desse formado no interior do meu polígono vai valer quanto? 180 graus. Mas é importante, gente, ressaltar que nós vamos pegar um único vértice e vamos traçar todas as diagonais que partem dele só, de um único vértice, tá? Senão eu vou conseguir muitos triângulos, né? Daí não vai dar certo. Então, aqui, ó,
peguei o meu hexágono, ó, dividi, peguei um único vértice, tracei todas as diagonais, que é o mesmo caso que a prof fez aqui. Então, cada um desses triângulos é 180. Então, para que eu possa descobrir a soma de cada um dos ângulos desse hexágono, ó, cada um deles aqui, eu vou ter que fazer o quê? 4 vezes 180, que no caso vai dar 720 graus. Então, o hexágono, ele soma 720 graus internamente em seus ângulos, ok? Tranquilo, né? Bem simples. Então, vamos ver lá. A prof trouxe mais alguns exemplos. Esta regrinha, gente, é válida para todos os polígonos, tá? Para qualquer polígono. Então, aqui, ó, considerando os seguintes polígonos de N lados. Então, ó, eu tenho aqui um quadrilátero. Então, se eu pegar um único vértice e traçar todas as diagonais possíveis, eu vou dividir o quadrilátero em quantos triângulos? Em 2 triângulos, certo? Então, ó, tem 4 lados, eu consigo o quê? 2 triângulos. Nós temos aqui um pentágono. O pentágono tem 5 lados. Então, eu vou escolher um único vértice e vou traçar todas as diagonais possíveis. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. 1, 2. Por quê? Como que a gente descobre mesmo o número de diagonais que é possível traçar de um único vértice de um polígono, gente? Lembra a formulazinha? Número de lados menos 3. Então, no caso do pentágono aqui, 5 menos 3, 2. Que foram as duas que a gente traçou. No caso do hexágono, que é 6 lados, a gente teria 6 menos 3. Quantas diagonais saem de um único vértice? 3. Então, eu escolho um vértice e traço as minhas 3 diagonais. E eu vou estar dividindo o meu polígono em questão na quantidade de triângulos para descobrir a soma dos ângulos dos lados. Aqui, ó, esse processo que a prof fez, questão de fazer aqui a mão livre, está bem especificado aqui, ó. Então, ó, 4 lados, 2 triângulos. 5 lados, quantos triângulos eu obtive? 3 triângulos. Se eu tiver 6 lados, quantos triângulos eu obtive aqui? 4 triângulos. Presta atenção o que vai acontecer. Então, se a gente parar para observar, nós podemos montar uma relação. Qual que é, gente, a lógica que vocês observam aqui em relação ao número de lados e a quantidade de triângulos que eu formei? Então, aqui vamos pegar, ó, eu tenho 4, formou quanto? Formou 2. Então, 4 menos 2 deu 2, certo? Aqui eu tenho 5. 5 formou 3. Qual que é a diferença de 5 para 3, gente? É 2. Eu tenho 6 lados. Quantos triângulos formou? 4 triângulos. Qual que é a diferença de 6 para 4? É 2. Então, o que a gente observa com essa nossa teoria aqui? Que o número de triângulos formados dentro de um polígono é igual ao número de lados desse polígono menos 2. Eu vou conseguir descobrir quantos triângulos são possíveis traçar no interior desse triângulo. Então, se eu tiver um decágono, vou pegar 10 menos 2, e vai dar 8 triângulos, tá? E aí, para descobrir a soma dos ângulos internos, o que eu faço? Eu vou pegar essa quantidade de triângulos vezes 180, tá? Então, dessa observação que a gente fez aqui, a gente consegue descobrir que o número de triângulos formados em um polígono é igual a n menos 2. Lembrando que n a gente usa para número de lados. Então, a prof até colocou aqui, ó. Então, como foi 2 triângulos, 2 vezes 180, então a soma dos ângulos internos é 360. Então, todo quadrilátero soma 360 graus. E vocês viram que não precisa falar, a gente não está só considerando polígonos regulares, tá? Porque esses aqui, ó, não tem os lados todos iguais, então, e nem os ângulos, então não é um polígono regular. No caso do pentágono, vai ser 3 vezes 180, que é 540. Então, todo pentágono soma 540. No caso do hexágono, como a gente já tinha feito antes, todo hexágono soma 720. Então, qual é o raciocínio? Foi aquilo que a prof falou antes. Perceba que o número de triângulos é sempre 2 unidades menor que o número de lados. Ou seja, se um polígono tem n lados, é possível formar n menos 2 triângulos no seu interior.
Se eu tiver 20 lados, 20 menos 2, quantos triângulos eu vou ter lá? Número de triângulos. Vai ser igual a 18. E para descobrir, né, a soma dos ângulos, eu vou fazer 18 vezes 180. E dessa lógica, gente, surge para nós uma formulazinha que a gente pode usar para todo e qualquer polígono para calcular a soma dos ângulos internos. Esses ângulos que nós estamos somando, tá? Opa, deixa eu tirar aqui. Esses aqui, ó, soma dos ângulos internos, tá? Todos eles. Que é a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2. O que significa isso? Número de triângulos que a gente consegue obter dentro de um polígono. Vezes 180. Com essa formulazinha aqui, vocês vão conseguir calcular de todo e qualquer polígono a soma dos ângulos internos. A prof destacou aqui que o n, assim como lá quando a gente calculou diagonais, a gente usa para representar lados, ok? Vamos lá. Ângulos externos. Então, em relação ao ângulo interno, é a formulazinha, soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, ok? A soma dos ângulos externos de um polígono, gente. Essa é a regra mais difícil que existe. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus, independente de quantos lados o meu polígono tenha. Por quê? Porque os polígonos têm uma característica comum entre o ângulo interno e o ângulo externo. Ó, observe esse desenho que a prof fez aqui do pentágono. Então, no pentágono, a gente tem aqui o ângulo interno, ó, tá vendo? E o ângulo externo. Se eu prolongar o lado esse lado BC do meu pentágono, eu vou conseguir, ó, um ângulo externo que tá chamado aqui de alfa. Se vocês observarem esse ângulo alfa com esse ângulo Czinho aqui, o que a gente pode concluir a respeito desses dois ângulos aqui, gente? Que esses dois ângulos, o alfa mais o C, eles são o quê? Suplementares. Eles somam 180 graus. Então, isso acontece em todos os nossos polígonos, tá? Em todos os nossos ângulos aqui. Então, como nós estamos falando de nesse caso aqui, é um pentágono regular, tá? Ele tem os ângulos internos todos iguais e os ângulos externos também todos iguais, né? Consequentemente. E os lados de mesma medida. Então, nesse caso aqui, ó, e mesmo se não fosse regular, também funciona, tá? Aqui também vai ser o mesmo valor daqui. Então, também soma 180, aqui também vai somar 180, aqui também 180, aqui 180. Se a gente descobrir a medida desse ângulo interno desse polígono aqui, a gente consegue descobrir quanto que é o ângulo externo, porque é o que falta para 180. Então, como é um pentágono, vamos calcular? Então, a soma dos ângulos externos ali, vamos descobrir um só, mas para isso a gente parte da soma, tá? A soma dos ângulos internos vai ser n menos 2 vezes 180, certo? Então, a soma dos nossos ângulos internos é 5 menos 2. 5 menos 2, 3, vezes 180. Que vai dar 540 graus. Isso, 540. Então, a soma de todos esses ângulos é 540. Como isso aqui é um polígono regular, todos os ângulos internos são iguais. Então, tem quantos ângulos internos? 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos descobrir o ângulo interno. Nós vamos pegar 540, um único, tá, gente? E dividir por 5. Então, vai dar uma vez, que sobra 0, abaixo 4 não dá 0, abaixo 0 dá 8 e dá 0. Então, aqui, cada ângulo desse são quantos graus? 108 graus. Então, agora, quanto que falta para 180? Então, vamos lá. 180 menos 108 é igual a alfa. Alfa vai ser igual a 72 graus. Logo, todos são iguais. Aqui é 72, aqui é 72, aqui é 72, aqui também é 72 e aqui é 72, certo? Vamos ver se a teoria aqui está correta, que é 360? Para a gente descobrir agora os ângulos externos, o que a gente faz? Como a gente já sabe cada um, né? Então, a soma dos ângulos externos vai ser igual 72 vezes 5 nesse caso. Então,
Nesse caso do pentágono, vai dar 10 vai 1, 35 com 1, 360, ó. Comprovando a nossa teoria. Então, independente, tá? Independente da quantidade de lados que você tenha, devido a esta propriedade, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele em um polígono é sempre igual a 180 graus, é suplementar, a gente consegue determinar que todos os polígonos têm soma dos ângulos externos igual a 360 graus. Então, isso nunca vai mudar, tá? Então, ó, tudo que a prof falou ali, tá escrito aqui, ó, tá? Então, nem vou repetir, porque vai ficar repetitivo. Um ângulo interno e externo adjacente a eles são sempre suplementares. Por isso que a gente consegue calcular lá os 360 graus. Então, o que nós já aprendemos? Vamos marcar aqui. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono é igual. Esse a gente precisa determinar, porque de acordo com o número de lados tem a soma. N menos 2 vezes 180, certo? E a soma dos ângulos externos para qualquer polígono é 360 graus. E a soma dos ângulos internos do triângulo é quanto? Ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, isso foi o que a gente viu até agora na aula, ok? Gente, vamos falar de polígonos regulares. O que é um polígono regular? Então, tem 3 características principais. Ele é convexo, ou seja, não é um polígono em que eu não consigo unir os pontos internos com um segmento de reta, tá? Então, ele é convexo. Todos os lados possuem mesma medida. Então, a gente diz que um polígono, ele é convexo, ele é equilátero. Ah, prof, mas não é só triângulo que é equilátero? Não, um quadrado também é equilátero, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Assim como a gente tem um hexágono que tem 6 lados iguais, quando ele é regular, a gente fala que é um hexágono equilátero, tá? Tem todos os lados com a mesma medida. E a outra, terceira característica, é ser equiângulos, tá? O que significa isso? Ter todos os ângulos internos de mesma medida, tá? Então, a prof trouxe exemplos aqui para vocês. Deixa eu contar a quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Um eneágono, que é um eneágono regular, porque todos os ângulos internos são 140 graus e todos os lados medem 2 centímetros. Então, nós temos aqui um eneágono regular. E aqui também nós temos um triângulo, que é um triângulo equilátero, que inclusive a gente classifica assim, né? Que tem os 3 lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos de mesma medida. Então, toda vez que falar de polígonos regulares, é isso que vocês têm que ter em mente. Equilátero e equiângulos, tá? Lados iguais e ângulos iguais. E ser convexo. Tá. Então, as formulazinhas importantes que nós aprendemos hoje. A primeira foi sobre a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, da dedução. A segunda, que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. E vocês viram a prof calculando ali o ângulo interno de cada polígono. Como que eu faço para calcular um ângulo de um polígono, prof? Se ele for regular, gente, a gente vai pegar a soma dos ângulos e dividir pela quantidade de lados. Então, nós vamos pegar aqui, ó, isso aqui nada mais é do que ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos, que é o SI que a prof chamou ali, dividido por N, número de lados. Então, essa regrinha, essa formulazinha pode ser resumida desta forma. Então, se eu quero descobrir um ângulo, eu calculo a soma dos ângulos internos e divido pela quantidade de lados. E o ângulo externo é da mesma forma. Então, como a gente sabe que todo polígono, aqui é todos os polígonos, é essa regra aqui, tá? Se eu sei que todos os polígonos somam 360 externo, para eu descobrir a soma de um ângulo externo de um polígono, se for um pentágono, eu vou fazer o quê? 360 dividido por 5. Se for um decágono, 360 dividido por 10. Se for um icoságono, 360 dividido por 20. Então, eu vou pegar a soma dos ângulos externos, que no caso é 360, e dividir por N, que é o número de lado. Então, poderia até ser escrito assim, né? Ângulo externo, aqui cada um, tá, gente? É igual
a soma dos ângulos externos dividido por n, que é o número de lados. Tranquilo? Por enquanto tá tudo bem, gente? Bem sossegada a aula, né? Então, aqui a prof colocou uma legendinha, SI, soma dos ângulos internos, SE, soma dos ângulos externos, ângulo interno, AE, ângulo externo, e N, número de lados. Eu trouxe agora uns exercícios para a gente trabalhar, né? Porque matemática sem prática não é matemática. Então, como vocês vão ter alguns exercícios para resolver, a prof vai fazer alguns exemplos aqui com vocês. Então, o primeiro, determine a soma dos ângulos internos de um heptágono. Primeira coisa, o que é um heptágono? É um polígono de 7 lados. Então, a gente sabe que N é 7, certo? E nós queremos saber a soma dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos é igual a N menos 2 vezes 180. Agora é só substituir. Então, a nossa soma dos ângulos internos de um heptágono vai ser 7 menos 2 vezes 180, que vai dar, soma dos ângulos internos vai ser igual a 7 menos 2, gente, 5. 5 vezes 180. Soma de um heptágono vai ser 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5 com 4. Então, um heptágono soma 900 graus. Ah, e se o exercício perguntasse qual é a medida de cada ângulo? Aí, se ele perguntasse, não está pedindo, tá? Aí, o que a gente faria? Ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido por n, certo? Então, a gente pegaria 900 dividido por 7. Então, cada ângulo interno vai ter, dá 1, vai sobrar 9, vai sobrar 1, dá 10, dá 1 de novo, que vai sobrar 3. Acho que eu vou fazer a continha que fica mais fácil, né? Por 7, dá 1, sobra 2, e errar, que não dá, que vai dar 2, que vai dar 14, 14 para 20 é 6, abaixo 0, 60 para 7 vai dar 8, que dá 56, né? Sobra 4, que não dá mais para dividir, coloca vírgula, dá 0. Aí vai dar aqui por 5, que vai sobrar 5, e vai dar um 0, e vai dar por 7, que dá 49, sobra 1. E a gente vai continuar aqui pelo jeito. Então, aproximadamente 128,57 graus, certo? Vocês viram que não é difícil, mas esse aí, gente, se fosse o caso de ter o exercício pedido. Mas o nosso exercício, a nossa resposta é só o quê? A soma dos ângulos internos ali, que é 900 graus. Bem fácil. A professora quis complementar o exercício. Agora aqui na letra B, que é o que dá mais BO, vamos dizer assim. Calcule o valor de x no quadrilátero abaixo. Primeiro passo. Está se referindo ao quê? A ângulos, né? Nesse caso, para eu resolver, gente, o primeiro passo é calcular a soma dos ângulos internos. Então, no caso do quadrilátero, a gente nem precisaria, mas vamos lá. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 4 menos 2 vezes 180. Então, quanto que soma 180? Dá 2 menos 2 vezes 180, 360. Então, o quadrilátero soma 360. 360 é igual ao quê? A isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, nós vamos montar uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos lá. Então, vai ser 2x mais 40 mais 4x menos 10 mais 5x mais 55 e igual a 360. E agora é uma equação, gente. Resolve normalmente. Letra para um lado e número para o outro. Quando inverte de membro em relação ao igual, né? Você faz a operação inversa. Então, vamos reduzir primeiro o primeiro membro para depois a gente resolver. Então, vamos juntar os x. 2x mais 4x, 6x. 6x mais 5, 11x. Se vocês quiserem fazer a soma direta no polígono, também dá, tá, gente? Ó, 2, 4, 6, 11. Já coloca direto 11 lá. 40. 40 mais 55, 95. 95 menos 10,
85, ó. Dá para fazer direto, entendeu? Igual a 360. Agora sim, letra para um lado, número para o outro. Então, vamos ficar lá com 11x é igual a 360 menos 85, você está adicionando. Então, 11x vai ser igual 360 menos 85. Sobra 5, 15 tira 8 é 7 e 2 que a gente emprestou, tá, gente? Ó, foi tudo emprestado. Aqui ficou 5, tal, foi 10, tal, tal. Então, 275. 275 graus, ok? Vamos resolver aqui. Então, eu não quero 11x, eu quero um único x. Se eu tenho 11, para descobrir o valor de 1, eu faço o quê? Divisão. 275 dividido por 11, x vai ser igual a 25. 25 graus. Nós descobrimos o que é o valor do x. Então, o x vale 25. Deixa eu apagar, que ficou muito feio ali. Então, nosso x é igual a 25 graus. O que poderia ter de diferente nesse problema? Descubra o valor de cada ângulo. Para descobrir o valor de cada ângulo, o que eu ia fazer? Substituir aqui, ó, 2 vezes 25 mais 40. E vai dar quanto? 2 vezes 5? Dá 50. 50 mais 40, 90. 4 vezes 25? Dá 100. 100 menos 10, 90. Então, já descobrimos dois ângulos. Agora aqui, 5 vezes 25? 5 vezes 25 é igual a 125. E se vocês somarem todos, vai dar 360. Viu? Mas isso aqui a prof só está dando um exemplo extra para vocês, se o exercício perguntasse, que não é o caso. A nossa resposta termina aqui, ó, 25 graus. Vamos lá para o nosso terceiro e último exemplo. Em relação a um eneágono regular, determine a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, a medida de cada ângulo interno e a medida de cada ângulo externo. Primeiro, o que é um eneágono, gente? Um eneágono é um polígono de 9 lados. Então, vocês estão vendo que tem que saber o nome dos polígonos, porque os exercícios vão ser sempre assim. Então, eu quero primeiro a letra A, soma dos ângulos internos. Então, SI vai ser igual a 9 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 7 vezes 180. A nossa soma dos ângulos internos vai ser 7 vezes 0, 0, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Então, um eneágono soma internamente 1.260 graus. Essa é a letra A. Vamos lá para a letra B. A soma dos ângulos externos de um polígono. Soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. No caso do eneágono, não muda. Então, vamos lá, a letra C. A medida de cada ângulo interno. Então, cada ângulo interno, aí, é igual à soma dos ângulos internos dividido por N. Então, o que nós vamos ter aqui? 3.260 dividido por 9. Então, o ângulo interno vai ser igual, vou fazer a continha aqui mais rápido que calculadora, sabia? Dá por 1, sobra 3, 36 dá por 4, 4 vezes 9 dá 0, baixamos o 0, 0 na chave. Então, cada ângulo interno soma quanto? Mede quanto? 140 graus. Já foi a letra C. E a letra D, nós teríamos duas formas de resolução. Aí vocês escolhem qual é a mais fácil. O que a gente sabe? Que o ângulo interno mais o ângulo externo de um polígono é igual a quanto? Um ângulo externo adjacente, tá, gente? Aquele que tem um lado em comum. É igual a 180, certo? Então, nós temos 140. Quanto que falta para 180, gente? 40. Mas também nós poderíamos usar a regrinha que diz o quê? Que o ângulo externo é igual a 360 dividido por N.
ok? Qual vocês querem usar? Tanto faz, as duas vão dar certo, tá? Então, eu vou usar a formulazinha aqui, 360 dividido por 9. Quanto que é 36 por 9, gente? É 4. E 0 por 9, 0. Então, o ângulo externo mede 40 graus. Como a gente já sabia, né? Bem tranquilo essa matéria, né, pessoal? Alguns exercícios podem complicar para vocês, porque vão envolver outros conhecimentos, como, por exemplo, o conhecimento de equação. Mas são conteúdos que a gente já estudou. Então, tenham calma na hora de resolver, cuidem na hora de interpretar o problema também, tá? Que é uma coisa que pode dificultar, alguns têm essa dificuldade, né, de interpretação. E a prof vai deixar como tarefa para vocês as páginas 163, 164, 165, 166 e 167 da apostila. Nossa, prof, é muita coisa? Não é tanta coisa assim, gente. Deixa eu ver se tem mais um exercício aqui. Não, não tem. São, na verdade, 10 exercícios, tá? Façam, não precisa fazer na correria. A maioria deles são bem simples, alguns só vão falar sobre polígonos regulares. Tá? Então, anotem aí as páginas de tarefa. Essas tarefas, gente, vocês vão ter que me mandar foto até quinta-feira à noite. Pode ser à noite, porque na sexta-feira a prof vai postar a resolução para vocês, uma videoaula com a resolução. Tranquilo? Vamos voltar lá para a nossa tela cheia. Galerinha, anotaram as páginas de tarefa? Pessoal, essa tarefa de vocês é para vocês me enviarem até quinta-feira à noite, tá? Aqueles exercícios que vocês forem tendo dúvida ou que não conseguirem, eu vou combinar com vocês o seguinte: o exercício 5, eu vou fazer todo ele com vocês numa videoaula e vou enviar, tá? Eu resolvendo e explicando. Aí os outros exercícios vocês fazem. Pode ser? Pode, né? Então tá bom, gente. Um beijinho, tá, para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Qualquer dúvida, entra lá em contato com a prof no WhatsApp, que a prof ajuda vocês, tá? Beijos.